Hoje um texto sobre a decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, sobre a redução da taxa de juros. E nós comentamos ontem aqui, falamos rapidamente, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto e não em meio ponto percentual. Certo? Embora este meio ponto fosse a orientação que o BC tinha dado na jornada anterior. Existe uma coisa chamada Forward Guidance, que é assim, o que se vai fazer no futuro, previsão do futuro. E o Banco Central faz isso para o mercado um pouco se tranquilizar, olha bem. A gente vai seguir na linha do meio ponto. Vocês vão notar aqui que eu não vou ficar discutindo se deveria ter caído meio ou 0,25, até porque eu acho que deveria ter caído meio. A inflação está baixa, o crescimento é modestíssimo e o emprego não está pressionando o preço, não há nenhuma razão para não fazer um corte maior. Mas resolveram fazer o corte menor. Até aí, são 9 diretores, 5 quiseram o corte menor, de 0,25, e 4 quiseram o corte maior de meio. Tanto faz, Reinaldo? Não tanto faz. Do ponto de vista da dívida pública, isso custa 11 bilhões, é bom que vocês saibam. O Haddad está negociando com as empresas agora o negócio da desoneração que custa 9,5 bi. É muito dinheiro. Mas isso aqui para mim é o de menos. É que quando ficou claro que 5 haviam votado por 0,25 e 4 por meio, aí alguém disse, olha, os 4 que votaram por uma queda de meio foram indicados pelo Lula. E os 5 que votaram por 0,25 foram indicados pelo Bolsonaro. Verdade? Verdade. Só que aí, esses 4 que foram indicados pelo Lula foram chamados até na imprensa de paus mandados do Lula. Seriam eles paus mandados do Lula? Será que estão obedecendo ao Lula e não mais à racionalidade? Mas que diabo de racionalidade é essa se o próprio Banco Central, na jornada anterior, tinha falado em corte de meio ponto? Quem mudou foram esses 5, não os 4. É verdade que em 17 de abril, num seminário em Washington, que deveria ter sido fechado, ainda bem que abriram, né? Porque você imagina você discutir taxa de juros com investidores em seminário fechado. O Roberto Campos Neto falou, e aí o juro? O combinado, vale o bem, era meio, certo? Cair meio, já estava combinado. Anunciado, na verdade. Mas aí o Roberto Campos Neto falou, olha, pode ser meio, pode ser 0,25 e pode ser nada. Bom, a partir daí o mercado falou, obviamente não vai cair meio. Porque se meio já é o acordado, ele está reabrindo o debate, meio não será. 0, não cortar nada também é ruim, porque a inflação está baixa, está tudo... Como é que... Então vai ser 0,25. E as apostas se concentraram em 0,25. Até aí tudo bem. Embora eu discorde, eu entendo a justificativa de quem quis cortar 0,25. Não estou chamando as pessoas de canalhas, acho um erro. Como eu entendo, e é a minha tese, quem quis cortar meio. O que é incompreensível é haver 4 diretores de um banco central autônomo, com uma lei de autonomia, com nomes aprovados pelo Senado, que não podem ser demitidos pelo Lula. O que é incompreensível, inaceitável, é que a imprensa, junto com parte do mercado, especule, incentive a especulação em razão desse resultado e dessa votação. Bolsa caiu 1%, dólar subiu 1%. Daqui a pouco os especuladores realizam aquilo que querem. Né? Tá baratinho, vamos lá comprar. Enche o... E atenção, e isso nem é, o objetivo dessa história não é agora, não. É que em 2025
Sabe quantos serão os diretores indicados pelo Lula, ô Valio Bene? 7. Esses, com a devida vênia, vagabundos, estão querendo colocar em dúvida, desde já, a decisão do Banco Central, ou então emparedar desde já o Banco Central. Ou você põe a taxa de juros que a gente quer, ou nós vamos atuar contra vocês. Isso é uma advertência. É uma advertência de pistoleiros. É isso que é. Porque em 2026 serão 9 os indicados pelo Lula. Eu pergunto, a gente no mercado que delira com a queda do Lula está querendo derrubar o Lula? Ou eu afirmo, a gente no mercado que delira. É muito impressionante. Ah, mas é um governo de radicais. E radicais, olha aí a negociação em relação à desoneração. É que essa gente tem horror de um governo que tem alguma vocação social, um governo de centro. Não, dá para discutir um monte de coisa. Por exemplo, será que saúde e educação podem mesmo ter a receita corrigida, ter os seus valores corrigidos pelo crescimento da receita? Não seria melhor a reposição da inflação? Eu acho isso discutível, acho uma boa discussão. Dá para discutir. Assim como dá para discutir, só que não foi o que ganhou nas urnas, né? Se você vai corrigir também a aposentadoria e benefício de prestação continuada com o reajuste real do mínimo ou não, dá para discutir. Agora, o que não dá para discutir é a linguagem, inclusive, de pistoleiros, quando em entrevistas, então vem coisa assim, onde quer que tenha um buraco o governo vai gastar. É um desrespeito. Bom era o bolsonarismo. Bom era o bolsonarismo que deixou as universidades sem conta para pagar, sem ter dinheiro para pagar a conta de luz. A PEC da transição teve que fechar buraco daquele governo. Aquele superávitzinho que se fez em um ano era um superávit falso. Falso como moeda de R$3. Ô, Valio Bene, eu tenho uma pergunta lógica para fazer. Diga. Se os 4 que votaram por uma queda maior da taxa de juros são paus mandados do Lula, os 5 que votaram contra a queda maior são paus mandados de quem? Ou só um lado tem pau mandado? Se um lado tem pau mandado, o outro não tem? É uma tentativa de desqualificar. E insisto, vocês nem estão de olho nessa, vocês sabem que não foi assim. E deve vir uma ata aí em que a divergência entre eles foi só sobre o ritmo da queda. Se era para, melhor agora só 0,25, porque tem algumas inseguranças, vamos deixar para o meio para mais tarde. Foi só sobre isso, foi só isso. Nada mais. Fazer essa especulação estava desde ontem, tão logo veio o resultado, ela começou. Estavam acostumados com um determinado padrão. Eu pergunto, os outros 5 são paus mandados de quem? Não, eu não acho que sejam. Eu não acho que alguém pegou o telefone, vamos votar isso daí, contra... Não, não acho. Que os amigos de mercado... não, aí eu acho. Até porque eu nunca vi. O Copom saiu ontem, mas o anúncio do Roberto Campos foi feito dia 17 de abril. Porque aquilo foi um anúncio. Fora do país. Há gente muito brava porque o ministro faz seminário fora do país, mas quando se anuncia a taxa de juros, não. Enfim, essas esquisitices. É uma tentativa de deslegitimar desde já um Banco Central que vai ter uma maioria feita por esse presidente, como teve uma maioria feita pelo outro, a totalidade feita pelo outro. É gente que ainda não se conformou com o resultado da eleição. E, portanto, é gente que flertou e ainda flerta com o golpismo, mas por outros meios.